Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Deus seja louvado. Vamos abrir a Bíblia, e os irmãos já tomem o seu assento, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo de número 21. Provérbios 19 e versículo 21. Vamos estar fazendo leitura nesse texto e depois vamos falar algo da parte de Deus. Queremos que Deus tenha uma palavra para nós. Os irmãos acharam? Muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta final vem do... A resposta final vem de quem? Do... Amém. Por favor, tome seu assento. Em nome de Jesus, somos gratos, agradecidos a Deus por essa abençoada tarde. Irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a cada irmão, cada amigo, cada pessoa. Sabemos que nessa quinta-feira, muitos irmãos da Tarde da Bênção não puderam vir. Alguns já estão em férias, outros tinham uma atividade também, que muitas irmãs não puderam estar aqui, que está tendo nessa tarde também fora da cidade. Enfim, N fatores e muitos não puderam vir, mas graças a Deus por você que está neste último culto, nesta última quinta-feira de 2022. Semana que vem já vai ser o Natal, na outra vai ser o Ano Novo, e nós não teremos a Tarde da Bênção. Portanto, essa quinta-feira será a última Tarde da Bênção de 2022. E nós sabemos que no final do ano, né, a corrida é bastante, os irmãos têm bastante, as irmãs em especial têm bastantes afazeres em casa e tal, e isso complica um pouco para estar aqui. Então, esta quinta-feira é a última do ano, e Deus seja louvado por você que pôde vir e estar aqui na casa de Deus. Estamos muito felizes, agradecidos a Deus. É um presente de Deus. Nesse último culto, nós temos essa dupla abençoada de cantores ungidos, abençoados e amigos, que é Joel e Daiane. Muito obrigado por poder estar aqui conosco nessa quinta-feira. Nós somos muito felizes de poder ter vocês aqui conosco para adorar a Deus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Nessa quinta-feira, né, alguns cantores têm passado por aqui, né, às vezes estão passando e tal, a gente consegue trazê-los aqui, e nessa última quinta-feira tê-los aqui é muito representativo para nós. Deus abençoe vocês. Também o irmão Nemuel, Deus abençoe, que fez o congresso do Depaduro final de semana. Quem veio, viu que estava uma grande bênção, Deus agindo de forma muito poderosa no meio dos adolescentes, e agora está aqui louvando a Deus também. E eu estava agradecido a Deus ali, irmãos, porque muitos irmãos não podem estar toda quinta-feira. O irmão Nemuel é um caso, né? Ele está numa quinta sim, uma quinta ele está na rádio, outra quinta ele está aqui, e vários outros também, mas sempre fazendo esforço, como disse a irmã Miriam, de estar aqui, né, na quinta-feira. Então, Deus seja louvado. Estamos encerrando mais um ano, e no findar desse ano eu quero deixar aqui o nosso agradecimento a cada irmão que às vezes com quintas chuvosas, ensolaradas, né, de todo tipo, mas se esforçam para estar aqui cultuando ao nome do Senhor. Deus seja louvado pela sua vida. Os músicos também variam bastante, uma quinta é um, uma quinta é outra, troca o baterista, o violonista, enfim, mas sempre tem alguém aqui para mandar um som de louvor e de adoração para cima e adorar o nome do Senhor. Deus seja louvado por isso. Deus abençoe cada visitante. Eu vejo ali o irmão Jefferson, né, que convidei na quinta passada, e ele veio estar aqui conosco. Deus abençoe o irmão Jefferson, os demais irmãos que estão nos visitando, irmã Luana, Deus abençoe, pastor Leonardo também, de uma forma especial nesta tarde. Agradecer aos irmãos também, por a parabenização, né, e pelo presente, né? Já passou o aniversário, um presente, sempre que as pessoas sentem de dar, a gente sempre sente de receber, né? Então, a gente se sentir de dar ainda, eu estou sentindo já de receber previamente. Pode mandar que eu já estou sentindo, tá? Então, se quiser dar até o dia 1 de janeiro, dá para dar o presente, tá bom? Deus abençoe os irmãos de uma forma especial. Irmãos, vamos à palavra de Deus. Nós temos alguns minutos aqui, e eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu estava meditando
neste texto que nós acabamos de ler, ao vir para cá, para esta quinta-feira, e o Senhor estava trazendo ao meu coração esse texto tão conhecido, escrito por Salomão. Quando falamos em Salomão, nós sabemos que falamos do homem mais sábio que houve na terra. Deus deu a esse homem sabedoria. Este foi o único homem que Deus um dia chegou para ele e disse: pede-me o que tu quiseres e eu te darei. Abraão é o pai da fé, mas Deus não disse isso. Moisés é o legislador de Israel, mas para ele Deus também não disse isso. Elias é o profeta do fogo, o leão dos profetas, mas para ele Deus também não disse isso. Mas para Salomão um dia Deus apareceu e disse: pede-me o que tu quiseres e eu te darei. Eu fico pensando, Deus disse para esse homem algo que não disse para mais ninguém. E por que Deus disse para ele o que nunca disse para ninguém? Porque ele resolveu entregar para Deus o que ninguém nunca havia entregue. Quando Salomão subiu ao reino, ele chamou os conselheiros reais de seu pai Davi e perguntou como meu pai Davi servia ao Senhor. Os conselheiros diziam: seu pai Davi servia com louvor, seu pai Davi servia com harpa, seu pai Davi servia com salmos, seu pai Davi servia com cântico, seu pai Davi servia com dança, seu pai Davi servia acima de tudo com sacrifício. Por muitas vezes Davi subia ao alto do monte e sob pias de bronze sacrificava animais em louvor a Deus. Davi fazia isso. Quando Salomão ouviu, ele disse: eu vou seguir os caminhos do meu pai e herdarei a bênção que ele também teve na sua vida. Só que diferentemente de Davi, Salomão resolveu sacrificar num só dia, desde o início do dia ao final do dia, 1000 bois em louvor a Deus. E você conhece a história. Nunca ninguém tinha feito tamanho sacrifício, tamanha entrega. E como ele fez algo que ninguém nunca fez, Deus resolveu dar a ele o que não tinha dado a ninguém. Deus disse para ele: pede-me o que quiseres que eu vou te dar. Deus está de certa forma nos ensinando que aquilo que a gente recebe é dado na medida que a gente entrega. Quanto mais você entrega, mais Deus te dá. Quanto mais você põe na presença de Deus, mais Deus porá na tua mão. Quando ele ofertou aquilo que ninguém ofertou, Deus deu a ele a possibilidade de ter o que ninguém nunca teve. A oportunidade de Deus dizer: pede-me o que tu quiseres. E nessa hora Salomão agiu com muito entendimento. Salomão agiu com uma particularidade ímpar, porque ele podia pedir dinheiro, riqueza, fama, mas ele pediu: Senhor, dá-me sabedoria para entrar e para sair do meio do teu povo. E Deus deu a ele como resultado. Deus gostou tanto do pedido de Salomão que disse: eu não vou te dar apenas sabedoria, eu vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza, vou te dar abundância de dias e vou te dar um reino de paz. Deus gostou do pedido de Salomão. Mas ele se tornou o homem mais sábio do Antigo Testamento, e o livro da sabedoria é o livro de Provérbios. Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria, e ali ele escreve algumas coisas sobre a vida que nos trazem profunda reflexão. E um dos textos que Salomão escreve é esse que nós lemos. Ele diz que muitos são os planos do homem, mas a resposta final vem do Senhor. O que Salomão está dizendo é que a gente vive projetando, que a gente vive planejando, que a gente vive arquitetando coisas. O ser humano é assim. Na nossa vida nós sempre temos fazendo previsões acerca do amanhã. Sempre é assim. Se você parar para pensar, nas coisas mais simples da sua vida é assim. Por exemplo, quando o jovem casal, um exemplo, está na igreja, ele está namorando e ele começa a fazer previsão acerca de quando será o casamento. Começa a discutir dias, datas, momentos, para chegar no momento do casamento. Quando finalmente resolve casar, então eles começam a fazer previsões acerca de como vai ser a festa desse casamento. Quando pegam um papel normalmente, começam a colocar tudo no papel, aquilo que gostariam na sua festa de casamento. Como nós vivemos num período difícil, depois começa a cortar tudo que colocou, né? Começa a cortar o salgadinho, tirar o docinho, a decoração, cortar convidado, e vai cortando tudo, vai cortando até chegar na previsão certa. Porque não tem como você imaginar algo e fazer aquilo algo sem antes fazer uma previsão.
Você pode imaginar, vou convidar 1000 pessoas, mas depois a tua consciência vai dizer, tu não vai pagar isso. Aí tu começa a colocar dentro da previsão. E aí você prevê aquilo que você consegue fazer. E normalmente isso vai mudando bastante, porque a gente é pessoas de previsão. Depois que casa, aí começa a previsão para o primeiro filho. Quando é que vão poder ter o primeiro filho? Começa a fazer uma previsão para quando o primeiro, para quando o segundo, para quando o terceiro, e em nome de Jesus vai parar por aí, né? Mas sempre a gente vai fazendo previsões. A nossa vida é feita, a nossa vida é baseada em previsão. Quando, por exemplo, você vai no final de semana fazer qualquer coisa, por mais simples que pareça, desde um programa de final de semana, você vai fazer o programa baseado em previsão. Você quer até fazer algo diferente no final de semana, mas você trabalha com previsão. Primeiro tipo de previsão, financeira. Quanto eu posso gastar nesse programa do final de semana? Segundo tipo de previsão, geográfica, aonde eu irei ir nesse final de semana. Terceiro, climática, você pensa que tipo de roupa eu vou usar, porque se estiver frio eu não vou com roupa de calor, e assim ao contrário. Então veja que tudo a gente vai fazendo previsão, e principalmente uma previsão alimentar, o que nós vamos comer. O gaúcho gosta do churrasco, se for churrasco no domingo, melhor, né? Mas tudo na nossa vida é baseado em previsão. Se você parar para pensar direta ou indiretamente, nós sempre estamos ligados na nossa vida a previsões de como vamos fazer as coisas, de que maneira vamos alcançar o nosso propósito e de que forma podemos ser bem-sucedido. E o que é isso? Previsão. O homem é assim, desde que a gente nasce, quando casa, quando vai se desenvolvendo, depois no dia a dia, nos propósitos e sonhos da vida, nós somos pessoas que trabalhamos com previsão. Nós somos pessoas que trabalhamos sob a ótica da previsão humana, porque sempre que falamos em previsão, estamos ligados a homem. Porém, quando olhamos para a Bíblia, em especial para esse texto de Salomão, nós vamos perceber que o nosso Deus é diferente de nós, porque Deus não trabalha com previsão, Deus não trabalha com porcentagem, Deus trabalha com provisão, Deus trabalha com milagre, Deus trabalha com algo que vem de cima, do céu. A previsão é a horizontal falando, é a razão falando, mas a provisão é a vertical mostrando a direção, é a fé falando mais alto, é a fé dizendo, eu acredito ainda que a porcentagem seja pouca, eu acredito ainda que a porcentagem seja menor, eu acredito ainda que muita gente não acredite, eu acredito. Isso não é previsão. Isso é o que? Provisão. Quando nós olhamos para esse texto de Salomão, nós vamos ver que muitos são as previsões humanas, mas a provisão ela sempre virá do Senhor. Provisão é uma bênção de Deus para nós. E hoje, antes dos cantores chegarem ali, eu estava lendo esse texto da palavra de Deus e pensando comigo que provisão é uma bênção central de Deus da nossa fé. A provisão não é algo imaginário da vida de um pregador ou da mente de alguém, mas a provisão é uma promessa bíblica central da nossa fé. Ei, eu não sei se você está entendendo aqui essa palavra até aqui, mas deixa eu te dizer algo para marcar a partir daqui. O teu Deus é o Deus da provisão. O teu Deus não trabalha com previsão, o teu Deus trabalha com provisão. Provisão é uma bênção central da nossa fé. Por exemplo, olhando para a Bíblia, eu encontrei o salmista testificando disso. No Salmo 34, verso 10, o salmista disse: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta, porque o Senhor é o Deus da provisão. O apóstolo Paulo, o apóstolo das missões, ele também mostrou que sabia sobre isto, e quando escreve aos Filipenses capítulo 4, verso 19, olha o que ele diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus da provisão.
Jesus, quando esteve por aqui, também falou sobre o Deus da provisão. Em Mateus capítulo 26, os discípulos estavam preocupados com o que seria do dia de amanhã, e Jesus em 6:26 disse: olhai para as aves do céu, elas não semeiam e nem cegam, nem ajuntam para si celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Deus é Deus de provisão. Os discípulos estavam olhando para o amanhã e estavam preocupados: o que será do amanhã? E Deus os tranquiliza dizendo: nem as aves, elas semeiam, nem as aves guardam tesouro, mas elas sabem que amanhã vai ter o alimento. Por quê? Porque Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que provê em nossa vida. A previsão é nossa, mas a provisão é divina. A previsão a terra dá, mas a provisão quem dá continua sendo o nosso Deus. Nessa tarde, quem sabe chegou alguém aqui na tarde da bênção que precisa de uma provisão e já bateu em várias portas e nenhuma abriu. Eu quero dizer, você chegou na porta certa hoje aqui, porque o Deus dessa igreja é o Deus da provisão. Deus é Deus da provisão. E quando é, irmão Joabe, que Deus troca a previsão pela provisão? E quando é que Deus muda? Porque quem sabe você está ouvindo essa palavra e pensando consigo: realmente, eu sou um ser de previsão, e na minha previsão eu já fui no doutor e parece que a minha situação não tem saída. Realmente eu sou um ser de previsão, e eu olho para o meu casamento e parece que não tem mais escape. Realmente eu sou um ser de previsão, e quando eu olho para o futuro do meu filho hoje nas drogas, parece que dali ele não sairá. Mas eu quero te dizer, Deus pode trocar a tua previsão pela sua provisão. E quando é que Deus troca a previsão humana pela provisão divina? Quando não tem saída. Quando é que Deus troca a previsão humana pela provisão divina na nossa vida? Quando não tem saída. No livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo 1 até o 3, então falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados, o deserto os cercou e irão morrer. Outras versões diz: o deserto os cercou e estão sem saída. Sabe o que Deus fez aqui? O povo de Israel estava indo por um caminho mais curto em direção à terra prometida, e Deus disse para Moisés: manda voltar. Oh, glória a Deus. Aí o povo voltou e foi para um lugar que não tinha saída. Por quê? Na frente estava o mar, do lado tinha a terra dos canibais que comiam as pessoas vivas, do outro lado tinha montanhas, e atrás vinha Faraó. Vai sair para onde? Eles foram para um beco sem saída. E sabe o que Deus disse para Moisés? Faraó dirá no seu coração: estão embaraçados e não tem saída. Quando é que Deus muda a previsão pela provisão? Quando não tem saída. Deus leva você para o beco sem saída, para mostrar a saída que você não sabia que tinha nesse lugar. Deus levou o povo para o lugar onde não tinha escape, para mostrar o escape que só Ele poderia dar. Quando eu e você entramos em um lugar por conta própria, nós somos responsáveis por sair de lá. Agora, quando Deus nos coloca no lugar, por mais difícil que seja, quem te colocou no beco sem saída te garante a saída, porque Ele é poderoso para mudar a previsão pela provisão. Porque Faraó olhou e disse: não tem saída. Aí Deus diz: eu ainda tenho chave do mar, mas mar não se abre com chave, não se abre para você. Moisés toca nas águas. Quando Moisés tocou nas águas, o mar abriu no meio e o povo passou por terra seca. Sabe quando Deus troca a previsão pela provisão? Quando não tem saída. Faraó está dizendo: vai morrer aí, tua família não sai daí, tua casa não sai daí, para aí não tem escape para você, você não sai dessa enfermidade,
dificuldade, você não sobrevive a esse problema, não tem saída. Deus diz: eu sou o Deus que apareço a Faraó como o Deus da provisão, o Deus que acha saída onde não tem saída, o Deus que abre porta onde não tem parede, o Deus que abre caminho no meio do mar. Esse é o seu Deus. Oh, aleluia, estou sentindo a graça do Espírito de Deus aqui. O Deus da provisão é o Deus que abre saída onde não tem saída. Se tu chegou aqui essa tarde e não tem saída para você, deixa eu te dizer, a previsão diz não tem, mas Deus ainda é Deus de provisão. Se tu chega aqui essa tarde e diz não tem saída mais para mim ou para minha casa, Deus se apresenta dizendo: eu sou o Deus da pró, não da pré. A pré da terra, a pró é do céu, a pré do homem, a pró é de Deus. A pré vem de baixo, a pró vem de cima. Deus não é Deus de previsão, Deus é Deus de provisão. O homem prevê a tua morte na frente do Mar Vermelho, mas Deus provê o caminho para você chegar do outro lado. Aleluia. Quando é que Deus troca, irmão Joab, a previsão pela provisão? Quando não tem saída. Quando é que Deus troca a previsão pela provisão? Quando fazemos de Deus a nossa prioridade. Oh, glória a Deus. Para quem Deus não é prioridade, Deus não troca previsão por provisão. Deus só troca previsão por provisão para quem faz dele a sua prioridade. Gênesis 22:12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus disse a Abraão: sacrifica o teu filho. Qual? O único. Deus queria Isaac? Não, Deus queria o coração de Abraão. Quando Abraão mostrou que a prioridade dele não era a bênção, mas era o dono que proveu a bênção, o provedor da bênção, o provedor do Isaac, quando Abraão mostrou que a prioridade não era o Isaac, mas era o Deus que deu o Isaac, o anjo apareceu e disse: não faças nenhum mal ao menino. O que o anjo estava dizendo: eu estou trocando a previsão pela provisão, porque na previsão tu desceria desse monte sozinho, porque o menino seria sacrificado lá em cima, mas eu estou trocando a previsão pela provisão. Por quê? Porque tu fez de mim a tua prioridade. Agora eu sei que eu sou prioridade na tua vida. Quer experimentar a provisão de Deus? Priorize o seu reino e a sua justiça, priorize a sua casa, priorize a sua palavra, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Você vai viver provisão na sua vida, na sua saúde, no seu ministério, na sua casa, quando você prioriza Deus. Deus é o Deus da provisão. Quando é que Deus troca previsão por previsão? Quando você faz de Deus a sua prioridade. Quando ele subiu chorando, irmã Miriam: vou perder meu filho, vou perder minha promessa, vou sacrificar o meu único filho que tenho. Mas quando ele desceu sorrindo, porque quem ficou embaixo diz: vai voltar sem o filho, vai voltar sem a bênção. Mas quando viu ele descer com filho, com bênção e com mais muitas promessas. Eu quero declarar isso na sua vida. Levante uma de suas mãos se você acredita na palavra revelada de Deus. Deus vai abençoar você, porque você tem priorizado a sua casa. Deus vai abençoar a tua casa, porque você tem priorizado o seu reino. Deus vai abençoar a tua família, pela prioridade que tu tem dado a Deus. Nessa tarde tu poderia ter feito inúmeras coisas, inúmeros lugares, mas você disse: eu vou para a casa de Deus, e por causa disso eu quero profetizar que na área da sua vida que você precisa, Deus vai enviar a provisão e vai te surpreender. Se é uma porta de emprego que está fechada, vai abrir. Se é uma porta de emprego que não abre nunca, ela vai abrir ainda antes do final desse ano. Deus vai se manifestar como Deus da provisão na sua vida.
Antes de vir para cá eu recebi um testemunho no meu celular, um áudio grande, até ia ler aqui, mas por causa do tempo não deu, de uma mãe, que ela disse assim: olha, o meu filho não tinha jeito, não tinha saída, mas no começo desse ano, eu fiz um voto aqui na Tarde da Bênção, e eu posso testemunhar, antes do dezembro, aquilo que eu fiz o voto aconteceu na minha vida, e eu só respondi assim: ó, Deus é Deus de provisão. Eu vim aqui pregar para outras pessoas, que também estão precisando desse Deus se manifestar na sua vida. Faça de Deus a sua prioridade, e Deus vai fazer da tua casa o endereço do milagre, o endereço da bênção e da vitória dele na sua vida. Quando é que Deus troca previsão por provisão? Quando não tem saída, quando fazemos dele nossa prioridade, e quando depositamos nossa fé no Senhor. 1 Samuel 17, 27, é uma mensagem muito simples, irmão, mas para injetar a tua fé nesse final de ano, para que tu acredite, aquilo que até hoje tem sido previsão, Deus vai transformar em provisão. 1 Samuel 17, 27 está escrito: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele também, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, Ele também. O mesmo Deus que fez no passado faz no presente, Ele também. O Deus que me livrou do urso também. O Deus que me livrou do leão também me livrará da mão deste gigante filisteu. Quando é que Deus troca a previsão pela provisão, irmão Leonardo? Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor. Como assim, Joab? A luta de Davi e Golias foi a luta mais desproporcional da história, tanto que qualquer coisa que aconteça hoje, que é uma disparidade muito grande, diz, é a luta de Davi contra Golias, porque 99% dizia, Golias vence, pela estrutura, Golias, pelo tamanho, Golias, pelas armas, Golias, pela experiência, Golias, pela força, Golias, pelo conhecimento de guerra, Golias. Só que tem um detalhe. Diz a Bíblia assim, que Davi disse a Golias assim, ó: tu vens a mim com escudo, com lança, com arqueiro, com flecha. Ele vinha com. Agora Davi vai responder: eu não vou com, eu vou em. Oh, glória a Deus. Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. A diferença tua para o teu inimigo é que tu não vai com coisas, tu vai em, e não é a pedra, é o nome, não é a funda, é o nome, não é a força, é o nome, não é a tua sabedoria, é o nome, não é o teu conhecimento, é o nome. Davi disse assim: tu vem com muitas coisas, eu só vou em nome de um. Em quem? Em nome do Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus. Irmão, Davi tinha força, mas, ou melhor, Golias tinha força, mas Davi tinha algo maior que a força. O que é que Davi tinha? Aliança. Saul olha para Davi e diz assim: você é pequeno, você é menino, você não tem como. Que ele estava dizendo assim, ó, impossível, a previsão é que você vai morrer. Aí sabe o que Davi responde? Davi responde assim, ó: quem é este incircunciso? Sabe o que Davi está dizendo? A circuncisão era a aliança do povo com Deus. Então, quem era circunciso tinha aliança, quem era incircunciso não tinha aliança. Todo mundo estava olhando para a força, Davi estava olhando para a aliança. Quando ele diz assim, quem é esse circunciso? Ele diz, o Golias é forte, mas quem tem aliança sou eu. O Golias é forte, mas eu sou o que tem aliança. E deixa eu te dizer uma coisa, o teu inimigo pode ser forte, pode ser alto, pode ser guerreiro, pode ter sabedoria de guerra, mas quem é que tem aliança? É você? Então a vitória é sua. Mas quem é que tem aliança? É a sua casa? Então a vitória é da sua casa. Quem tem aliança é o seu ministério, então a vitória será do seu ministério, porque quem tem aliança vence, não é a força, é a aliança que você possui. Aí Deus fez o quê? Como Davi tinha aliança, Deus trocou a previsão pela provisão. Quando é que Deus troca? Quando nós depositamos a nossa fé, não na nossa força,
mas a nossa fé está depositada no Senhor. Aleluia. Quando é que Deus troca a previsão pela provisão, irmão Joab? Para encerrar aqui em rápidas palavras. Quando é que Deus troca? Quando nós alinhamos a nossa necessidade, escute isso, quando a gente alinha a nossa necessidade, a minha, ao propósito divino. Quando a minha necessidade é alinhada ao propósito divino, Deus vai trocar a previsão pela provisão. Eu estou pregando para a gente aqui que Deus vai fazer uma virada de chave na sua vida. Deus vai fazer uma mudança de cenário neste final de ano, porque quem sabe toda a previsão é que você ia passar o final de ano chorando, lamentando, cabeça baixa, frustrado, a vitória não chegou, mas Deus está dizendo, eu me manifesto nessa última quinta-feira, por intermédio da minha palavra, como Deus da provisão, e que vai mudar a previsão da sua vida. Quando é que Deus muda? Quando a gente alinha a nossa necessidade ao seu propósito. 1 Samuel 1:11. E fez o voto ao Senhor dizendo, se deres atenção à humilhação da tua serva, de mim te lembrares, e não te esqueceres, e me deres um filho, eu prometo que dedicarei a ti por todos os dias da sua vida. Para encerrar, irmãos, quando é que Deus troca a previsão pela provisão? Quando a gente alinha o nosso desejo, a nossa necessidade ao propósito divino. Como assim? Ana dizia, eu quero um filho. E Deus dizia, eu estou precisando de um novo juiz. Ana dizia, eu preciso de um descendente. Deus dizia, eu preciso de um profeta. Ana dizia, eu preciso de um filho. E Deus dizia, eu estou precisando de um sacerdote. Oh, glória a Deus. Sabe qual era o problema que Ana não recebia? Porque todo o tempo ela só pensava naquilo que ela precisava, e não aquilo que o povo precisava. Quando ela alinhou aquilo que ela precisava e disse, se o Senhor me der um filho para mim, o que eu preciso, eu te darei o que o Senhor está precisando, o céu disse, fechado. Oh, glória a Deus. Deus olhou do céu, eu penso, Joel, Deus olhando do céu e dizendo assim, ó, eu assino aonde? Por quê? Porque a necessidade do povo era um sacerdote novo, porque o sacerdócio tinha se corrompido. A necessidade do povo era um profeta, porque não tinha profeta em Israel. A necessidade do povo era um juiz, porque não havia juiz na terra. Quando ela disse, eu vou te dar, Deus diz, gostei, eu vou fechar, vou assinar embaixo e vou abrir aquilo que está fechado na sua vida. E se a previsão de Penina era que você passaria o resto da sua vida sem gerar, se prepare para ver a previsão mudada. E ainda esse ano tu vai gerar, ainda esse ano tu vai ter filho, ainda esse ano tu vai trazer a casa de Deus, e ele vai ser o meu servo. Se coloque de pé em nome de Jesus nesta tarde. Eu estou pregando uma palavra aqui para quem crê em palavra profética nesta tarde. Eu estou pregando aqui para quem precisa, e eu sempre digo, só sabe o valor do remédio quem está doente. Quem não está doente não sabe o valor de remédio, mas quem sabe alguém entrou por essas portas nessa quinta-feira, dizendo, eu preciso dessa troca, eu preciso que a previsão humana saia de cena na minha casa, e entre a provisão divina, porque meu casamento está por um triz, porque a minha saúde está falida, porque meu filho parece uma situação irreversível. Eu não sei qual é a previsão negativa da tua vida, mas eu vim aqui pregar para você e dizer, o mesmo Deus de Ana é o teu Deus, o mesmo Deus de Abraão é o teu Deus, o mesmo Deus de Davi é o teu Deus, o mesmo Deus de Salomão é o teu Deus. O Deus da provisão pode mudar as coisas na tua casa. O Deus da provisão pode mudar o quadro da tua família nesta tarde.
Eu quero fazer um convite nesta tarde em nome de Jesus. Se você quer nesta tarde sair do seu banco, como muitas quintas-feiras você faz, mas nesta tarde também fazer e tomar uma atitude de fé e vir aqui à frente orar comigo, eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder pela sua vida. Se você quiser depositar a sua fé na palavra que ouviu, nos louvores que ouviu, e acreditar que essa não é mais uma quinta-feira, mas é a quinta-feira da provisão, é a quinta-feira da resposta, é a quinta-feira da mudança de cenário, onde a previsão humana, eu não sei como é que tu vai explicar isso, mas quem sabe tu vai dizer só uma coisa: foi Deus, foi Deus, foi Deus, porque pela previsão não tinha como, mas a provisão chegou, porque pela previsão era impossível, mas a provisão veio na minha vida. Eu costumo dizer, irmão, que a eficácia da palavra está na reação que temos a ela. Quando a gente reage àquilo que a gente ouve, a gente muda. Quando a gente não reage, a gente permanece da mesma forma. Não é aquilo que ouvimos, mas é a fé naquilo que ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir não da veja, não do 0 hora, mas o ouvir da palavra de Deus. Oh, aleluia! O que Deus fez na vida de Davi, o que Deus fez na vida de Abraão, Deus pode fazer na tua vida aqui esta tarde. Eu quero orar pela sua vida aqui nessa tarde que passou aqui à frente, e a vida, você que ficou no banco, se quiser orar, colocar a mão à altura do seu coração. Eu quero interceder pela sua vida nessa tarde. Depois que eu orar, eu vou pedir para a dupla cantar um louvor aqui, eu vou pedir para o Alex preparar o CD, mas nessa hora eu quero convidar você para unir a sua fé, você colocar os seus olhos no céu. Ei, quem sabe na horizontal não tem saída mesmo, tu está cercado de todos os lados, mas eu quero te convidar a olhar para cima, porque em cima tem um Deus poderoso, o Deus da provisão. Eu quero te convidar a olhar para o alto e sublime trono, porque tem um Deus que ainda tem controle da situação da tua vida. Oh, coloque a mão à altura do seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento. Senhor, eu clamo, Senhor, nesse momento, pelas pessoas que passaram aqui à frente. Senhor, nesse ano nós vivemos muitas coisas extraordinárias aqui neste lugar. Esse ano, Senhor, nós vimos testemunhos, Senhor Jesus, de pessoas que foram curadas de doenças incuráveis pela medicina. Nós vimos, Senhor Jesus, o Senhor abrir porta onde não tinha parede. Nós vimos o Senhor fazer coisas grandes, Senhor, e essa é a última quinta-feira, a última tarde da bênção deste ano, e quem sabe alguém chegou, Senhor, aqui como a última oportunidade, como a última porta, Senhor, nesta tarde. Eu venho aqui, Senhor, em nome de Jesus, sob a Tua palavra, declarar, Senhor, que essa previsão humana vai ser trocada através da fé da Tua serva. Ei, Senhor, a medida da fé que está sendo expressa na Tua palavra, eu declaro em nome de Jesus que a provisão chega nesse lar, que a provisão chega nessa casa, que a provisão muda a história desse filho, que a provisão muda o quadro dessa família. Que essa enfermidade vai embora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a bênção da Tua parte. Receba de Deus, receba de Deus. Eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei para respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Receba força. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto.
Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Espírito Santo. Por mim eu já teria tempos parado. Aleluia. Mas toda vez que eu tô cansado, Ei, escute a voz de Jesus me Deus. abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando Receba em nome de qualquer Jesus. recurso, me aliviando e me deixando Receba mais em nome de seguro. Jesus. E toda vez que eu Receba quero força. parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria Em nome de desistido, Jesus. mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aleluia! Oh Deus! Espírito Santo, aleluia! É Pai! Mas toda vez É Deus, que eu tô glória ao cansado, Senhor. Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aleluia! É por causa dele que nós estamos aqui nessa tarde. É por causa dele que muitos vão olhar para você e vão entender só quando você cantar assim, ó. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele, foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. Oh, aleluia! Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Que eu não parei, que eu não desisti. É por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus aí bem forte para Jesus essa tarde? Oh, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, pode retornar para o seu lugar, vamos estar encerrando a nossa tarde da bênção, nessa quinta-feira especial, aonde Deus nos deu para estar aqui nesta tarde. Irmãos, antes de despedir, eu gostaria também de deixar um versículo aqui para minha esposa, tá bom? Porque nós temos a bênção de fazer aniversário no mesmo mês, né? E semana que vem não vai ter tarde da bênção, mas seria semana que vem, né? O aniversário dela, então semana que vem não tem, eu vou deixar um versículo, eu não tenho presente para dar, já fica bem claro, né? Isso aí nós não tivemos, mas ela também, ela é da mesma escola minha, se os irmãos sentirem de dar, ela sente de receber, não tenho dúvidas, tá? Ela é da mesma escola profética, então, Deus abençoe a Aline em nome de Jesus, muito obrigado por... Irmão, assim, ó, ela não fala quase aqui, ela veio até me surpreendida, ela vinha aqui, ela quase não fala, mas ajuda demais, né? Então, muito obrigado por sempre estar conosco em todos os desafios aí que Deus nos tem dado, pela compreensão, né, por tudo que tem feito ao nosso lado, estando junto, compreendendo tudo que a gente faz, né? E ela sempre é bem compreensiva, né, em tudo que a gente faz na obra de Deus e sempre nos apoia, e a palavra, o apoio que ela nos dá é indispensável para estar aqui. Às vezes, porque eu falo mais, estou mais aqui, estou com o microfone na mão, aparece mais, né, mas a ajuda que ela me dá é indispensável, né, para fazermos a obra de Deus. Então eu quero deixar um versículo que está em Provérbios, capítulo 18 e versículo 22, que diz assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. E eu sou alguém abençoado, né? Então, graças a Deus por isso. Deus abençoe a Aline de uma forma especial. Semana que vem está de aniversário, e eu já deixo aqui um versículo, e o meu muito obrigado, e o presente, vamos orar que Deus venha prover, já que pregamos sobre o Deus da provisão, né? Tá bom, irmãos? Vamos ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos nos despedir. Nosso muito obrigado aos irmãos que deixaram o número aí, que recebem as nossas mensagens no WhatsApp. Quem não deixou, deixe com a irmã Cristiane, que nós vamos estar falando sobre o início de 2023, já vamos abrir aí com uma campanha abençoada o ano que vem, então para você ficar perto, por dentro de tudo, deixa o WhatsApp ali que você vai receber as informações, tá bom? Vamos nos despedir, Joel e Daiane, muito obrigado, Davi, os cantores, Deus abençoe de forma especial. Levanta a mão para cima e vamos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus... Deus abençoe em nome de Jesus. Cumprimenta teu irmão aí e deseja já um final de ano abençoado. Já estamos encaminhando aí, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.